Hoje é sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Vamos então meditarmos a palavra de hoje, segundo o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Então, hoje Jesus, nesta palavra, vemos que ele volta à sua pátria. Nazaré, na Galileia, onde ele se criou. Ali ele viveu a sua vida oculta em Nazaré. Com a sua mãe, seu pai José, sua mãe Maria, seus parentes. É claro que aqui chama de irmãos e irmãs, mas sabemos que eram primos, parentes próximos, como no hebraico, todo parente próximo se chama de irmão. É o mesmo termo que designa a todos. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, a sempre Virgem Maria. Jesus não tinha irmãos nem irmãs de sangue. Mas aqui ele quer transmitir uma bela mensagem. Porque os seus parentes mesmos não acolheram a sua pregação, os seus ensinamentos. Porque falava: nós conhecemos esse. Nós o vimos crescer entre nós. Jogávamos bola com ele, íamos pescar no mar da Galileia com ele, e íamos para Jerusalém com ele. Agora, quem é esse que agora diz que é o profeta, o Filho de Deus, o Messias, o esperado das nações? Nós vimos esse menino crescer, agora quem diz que ele é? Não acreditaram nele, faltou a fé. Para transcender um pouco o puramente humano, para ver além das características humanas. Era verdadeiro homem, sim, mas era Deus. Era Deus que estava ali, foi o Deus Todo-Poderoso, o Adonai, que cresceu no meio deles como homem, sendo Deus, sem deixar de ser Deus. Mas precisava de fé para ver em Jesus o próprio Deus. Porque era difícil as pessoas entenderem que Deus, aquele que nem se podia pronunciar o nome, porque não há nome que possa designar, descrever o que é Deus, faltam palavras, faltam nomes. Deus é inatingível, é infinito, é poderoso. Imagina que esse Adonai, esse Yahvé, esse Deus todo-poderoso, criador de tudo, o eterno, ele agora se fez um ser humano. E que nasceu de Maria e que cresceu ali em Nazaré, naquela cidadezinha no fim do mundo. Então as pessoas não tinham, faltava fé para ver além do puramente humano. Então mas ele fez sinais. Porque ele já tinha feito muitos milagres nessa altura do Evangelho. Já tinha ressuscitado mortos, já tinha andado sobre as águas, expulsado demônios, multiplicado os pães. Já tinha feito muitas coisas, curado cegos, leprosos, paralíticos. Já tinha feito muitos sinais sobrenaturais que demonstravam que ele era o Messias. Ele era Deus, o Filho de Deus. Mas mesmo vendo os sinais, não acreditavam, se escandalizavam e julgavam. Faltava-lhes a fé. A fé, amados irmãos, é importante para acreditar em Deus.
Porque a fé nos dá essa dimensão, essa transcendência, nos faz ver além do puramente físico. A fé nos faz experimentar, acreditar, ter a certeza do amor de Deus, do poder de Deus. A fé nos faz acreditar que Jesus é Deus, que Deus se fez homem por amor a nós, que Ele morreu na cruz, se fez homem para morrer na cruz por nós, para nos reconciliar, perdoar nossos pecados. Então a fé te dá essa certeza. Porque a fé é ter dentro de nós o Espírito de Cristo ressuscitado, o Espírito Santo que garante dentro de nós, que confirma dentro de nós que Jesus é o Filho de Deus, que Ele perdoa nossos pecados, que Ele nos ama. Então a fé nos dá essa plena certeza, porque é um testemunho do Espírito de Deus dentro de nós, é uma confirmação, é uma certeza dentro de nós, que nos faz viver diferente, que nos transforma essa certeza dentro de nós. Por isso Abraão é o pai da fé, porque Abraão acreditou em algo impossível, que era ter um filho na velhice com uma mulher estéril. Era uma terra, conquistar uma terra que tinha 7 nações inimigas poderosas, de um velhinho e uma velhinha. Como é que vão conquistar isso? Mas a fé dá a certeza de que Deus é bom, de que Deus cumpre a sua palavra, de que Deus pode fazer milagres, de que Deus pode dar um filho na velhice por um senhor de 100 anos e uma senhora velhinha estéril. A fé dá a certeza de que Deus vence os inimigos. E Maria é o poder, Maria é o modelo perfeito da fé. Porque Maria acreditou em algo impossível também, ficar grávida sem conhecer homem. E Maria acreditou nessa palavra do anjo, ficar grávida por obra do Espírito Santo. E depois de 9 meses, Maria viu, assim como Abraão viu o menino Isaac nascer, viu a terra ser conquistada, Maria viu Jesus nascer depois de 9 meses, que ela acolheu a palavra, que a palavra se fez carne e nasceu dela o Filho de Deus, o próprio Deus, Salvador. Então a fé nos faz acreditar naquilo que é impossível. Nós acreditamos no puramente humano, mas a fé nos leva além, nos faz acreditar no impossível. Então, irmãos, a fé é importante para nós porque nos faz acreditar que Deus pode fazer uma obra na nossa vida. A fé nos faz acreditar que Deus pode nos transformar, nos libertar do pecado, dos vícios, das escravidões. A fé nos faz acreditar que Deus pode nos levar a amar as pessoas como são. A fé nos faz acreditar que Deus pode nos levar a perdoar até o inimigo, aquela pessoa que a gente consegue perdoar. A fé nos faz acreditar que Deus pode nos dar misericórdia com as pessoas, paciência com as pessoas. A fé nos faz acreditar que Deus pode realizar aquilo que sozinhos não conseguimos. Então, irmãos, é importante a fé para não cairmos nessa incredulidade. Porque nós sempre achamos, isso eu não posso, eu não consigo, eu não tenho jeito, não tenho condições. Isso é impossível, não sei o quê, é impossível ser santo, é impossível deixar de pecar. Sim, humanamente para nós é impossível, mas a fé nos dá a certeza que Deus age em nós. E é Deus que faz a obra. E Deus é poderoso, é bondoso, é misericordioso. E Ele tudo pode. Pode fazer de um pecador um santo. Pode fazer de um egoísta que vive só para si, pode fazer uma pessoa que viva para os outros. Que ama, que perdoa, que serve, que se doa. Então a fé, tudo alcança quem crê. Para quem crê, tudo é possível, porque quem crê confia em Deus e sabe e deixa Deus agir. E Deus faz a obra.
Então que essa palavra de hoje nos ajude, porque as pessoas ali conviveram com Jesus. Imagina quantas vezes almoçaram juntos ali, brincavam juntos com Jesus, trabalhavam juntos ali, rezavam juntos. Mas não tinham fé, não tinham esse testemunho interior, essa certeza de que Ele era Deus. Por isso desprezaram, por isso se escandalizaram, não o acolheram. Então que o Senhor nos conceda essa fé, de podermos nunca duvidar do seu amor, do seu poder, da sua misericórdia, de que Ele pode realmente transformar a nossa vida. Então a fé nos dá essa certeza, essa confiança filial nesse Pai que é amor, que nos deu o seu Filho para a nossa salvação e que nos dá o Espírito Santo para que nos dê a graça. Porque a fé não brota de nós, a fé vem do céu. Vem pela graça do Espírito Santo. A fé vem uma virtude que nos dá o Espírito Santo, uma teologal, vem do céu. É Deus que nos dá essa graça e essa possibilidade da fé. Essa fé foi nos dada no batismo, porque no batismo nos tornamos templos do Espírito Santo. Foi nos dado o Espírito de Cristo, a natureza de Deus, a filiação divina. Para termos essa fé, para nunca duvidarmos do poder, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.